a gravação ficar completa, tá? Então, o link que eu vou mandar para vocês está aqui no Miro. Vou até tampar isso aqui, que eu não quero que vocês vejam o resto. E aí, aqui embaixo, onde está escrito Stinkfish, tem o nominho de vocês. Eu não coloquei o nome da Carol, vou colocar também. Não coloquei o nome da Jaque, vou colocar também. Vê se tem alguém aí faltando. Acho que estão todos, Du. Estão todos? Carlos, Carol, Guilherme. Aí vocês vão entrar aqui no teu próprio... Não é para você ficar fazendo olhando do amiguinho, tá? Você pode até levar para outro lugar e escrever o teu, por exemplo. E aí aqui você vai escrever o quê? Ô, Du, desculpa, o João está? O João. O João está. Quem saiu foi o Juan e o Otávio. Eles não estão mais. Ah, tá bom. Vou tirar aqui. Aí você vai lá pegar seu nome e você vai escrever o meu peixe fedido ou o seu stinkfish, você pode escrever como você quiser. Meu peixe fedido é o que você está sentindo. O que são esses medos, ansiedades ou tensões? Você pode falar uma coisa que tipo tá te pegando ao longo da semana. Você pode falar uma coisa que está te acompanhando já faz um tempo, ou você pode falar uma coisa do teu dia de hoje, de algo que você está sentindo com base em algo que aconteceu ou em algo que você está vivendo. Muitas vezes, não é que a gente atrasou o ônibus e isso ferrou o nosso café da manhã, nossa vida, e por isso a gente está aqui com o Stinkfish. Às vezes, os nossos pensamentos são os stinkfishes nossos, né? Então, não necessariamente precisa ser algo que historicamente aconteceu ali, entendeu? Enquanto isso, será que a gente consegue ouvir uma música que eu queria ouvir? Eu vou dar aí uns 3 minutinhos para vocês escreverem. Eu vou escrever o meu também. Vocês estão ouvindo? Não me venha falar na malícia. O meu, eu pedi acesso aqui, Du, para... O meu também, Du. Eu também. Aí, então, vamos refazer isso aqui. Ó, veja se rolou aí. Agora foi. Eu acho que eu fiz só... Eu tenho que aprovar um por... Isso aqui é uma funcionalidade nova, não existia assim.
É tão nova essa funcionalidade que ela vem bugada aí para mim. Não aparece a fotinho de vocês. Aí a gente E- tem acesso a todo o board, tá, Du? Então não entra direto no slide, a gente vai direto, a gente vê toda a mesa. Sim. Isso é o normal mesmo. Eu não dei acesso a tudo. Ó, já dei a Maria Luísa, a Mirella, a Jaque, a Thaís. Agora eu vou dar acesso ao João. Agora eu vou dar acesso. Qual outra pessoa que apareceu aqui? A própria Carol. Agora eu vou dar acesso a a Galvão. Agora eu vou dar acesso Renan. Gente, deve ter algum jeito de adicionar todo mundo junto? Agora eu vou dar acesso ao Marcelo. Porque se eu vou pôr no música. E a delícia de ser o que é. Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim. Cale a boca e não cale na boca notícia ruim. Você sabe explicar, você sabe entender tudo bem. Você está, você é, você faz, você quer, você tem. Você diz a verdade é seu dom de iludir. Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir? Você sabe explicar, você sabe entender tudo bem. Você está, você é, você faz, você quer, você tem. Você diz a verdade é seu dom de iludir. Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir? De todo. Não me venha falar na malícia de toda mulher.
Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim. Cale a boca e não cale na boca notícia ruim. Você sabe explicar, você sabe entender tudo bem. Você está, você é, você faz, você quer, você tem. Você diz a verdade. Bora? Eu vou começar com o meu. Quem ainda não fez? Eu estou dando uma olhada aqui em alguns, e enquanto a gente vai falando alguns nomes, óbvio que eu quero que vocês escutem todos, mas, por exemplo, assim, ó, não dá para esse exercício especificamente, você conseguir nominar o seu peixe fedido em uma palavra é um super exercício legal. No entanto, o correto seria a gente tipo, olhar qual é a frase que identifica aquilo. Ou seja, por que que aquilo tá pegando na gente, entendeu? Eu vou começar aqui, ó. Então, vou trazer o meu peixe fedido. Semana passada, eu tinha um cliente que eu... cara, assim, eu fiz de tudo para conseguir renovar o projeto. Era um cliente que eu tenho um carinho muito grande. Eu levei alguns anos para conquistá-lo e a gente recebeu, acho que, se não me engano, 3 feedbacks ao longo de todas as 3 apresentações da proposta. Os feedbacks, eles não me davam a segurança de que eu estava fazendo a melhor coisa do mundo, mas eram feedbacks, assim, muito legais, muito legais. E aí, eu fiquei sabendo na semana passada que a gente não vai conseguir renovar esse projeto. Cara, um projeto que, assim, eu, tipo, coloquei tudo do meu coração para fazer aquilo com vocês, sabe? Projeto que eu gosto muito. Só que eu fiquei com um sentimento que a forma como eles falaram parecia que era um jogo de cartas marcadas. E aí depois tem uma menina do meu time que é próxima de uma pessoa lá de dentro da empresa e surgiu uma fala de que uma concorrente minha, que tem mais poder que eu, porque está há 40 anos no mercado, historicamente ligou lá para a empresa e disse que, dependendo de quem você é no mercado, né, você consegue, com algumas ligações, fazer algumas pressões, né? E aí ela fez uma pressão lá de pegar o projeto e tirou o projeto da gente. Eu fiquei com um ódio, vocês não têm noção, assim. E eu vou ser sincero em dizer que isso ainda tá batendo muito no meu coração, assim, tipo, todo dia eu tô acordando pensando o que eu posso fazer. Inclusive, eu mandei uma mensagem para ela, a gente se conversa, apesar dela ser minha concorrente e tal, e eu falei que eu vou tomar um café com ela. E ela aceitou, e a gente vai marcar o café, assim, marcou e eu vou lá, né? Aí eu saí ligando para alguns mentores relevantes para mim, perguntando como que eu deveria trazer essa situação.
E eu estou vivendo essa dúvida, essa angústia, esse momento. Tem muita gente que pode olhar e falar, poxa, Du, você tem muitos projetos, tem um monte de empresa bacana trabalhando com vocês fazem um monte de coisa. Mas sabe quando você queria aquele? E aquilo está mexendo muito comigo, assim. Então, meu instinct fish é que todo dia dessa semana aqui que eu tô acordando com essa vibe, assim, sabe? Tipo, até coloquei um projeto meu que eu queria muito fazer no ar, nesse momento, eu me fui empurrado a isso, e tá dando certo. Assim, eu tô tendo bons resultados com esse novo projeto, mas eu ainda estou com o sentimento de que eu queria muito ter ganhado aquele projeto lá. E você tem um entendimento de que existem pessoas marcadas, ou seja, não diz sobre o seu talento, não diz sobre a sua competência, não diz sobre aquilo que você conseguiu fazer, é triste, é chato. Eu discuto muito que, tipo, no mercado, a gente... as empresas, elas tendem a, por conta da oferta, desenvolver menos o mercado. Então, elas ficam trocando de fornecedor assim, uma velocidade muito alta. E elas não sentam para conversar, porque as conversas difíceis, em tese, são difíceis, né? E aí elas ficam trocando. Só que no final, a gente tem um mercado muito raso, porque as conversas difíceis não foram feitas, sabe? Me alonguei um pouquinho aqui, só para você ter uma ideia mais ou menos do que é o processo de você se vulnerabilizar, né? Então, eu estou falando de uma coisa super pessoal para mim, onde eu fiz uma exposição específica de estratégia de concorrência para pessoas que, quer ou não, eu vi uma vez na vida. Estou falando de cliente, na frente de um cliente, então tem uma questão de exposição de vulnerabilidade alta também. Só que eu também acredito que nesses momentos e nesses espaços, se alguém pega alguma informação que qualquer um está falando aqui e leva isso para outro lugar, não é que isso diz mais sobre a pessoa do que sobre mim, que estou me vendo num espaço seguro. Isso diz muito sobre o seu caráter e suas intenções. Eu tenho certeza que quem está aqui não tem nenhuma intenção e nenhuma construção de caráter com base em querer machucar o outro no momento onde o outro está se sentindo exposto. Tá? Vamos lá. Quem é o próximo que gostaria de falar? Posso começar aqui, Dom? Pode, cara, por favor. Nosso primeiro é muito bom essa reflexão, né? E você trazer não no sentido raso da coisa, ir no oceano mesmo, né? Mergulhar para a gente de fato trazer ali com mais consistência. E é um exercício que vou levar aí para a minha vida. Coloquei várias ali, tirei e coloquei várias, porque de fato são vários peixes fedidos ali que a gente tem. Mas o que eu coloquei ali é a minha autocrítica. Eu sou uma pessoa muito crítica comigo e com os outros, mas principalmente comigo, e o meu peixe fedido, porque isso acaba impactando em várias frentes da minha vida, tanto pessoal, profissional, falando da minha carreira, olhando para o meu futuro de carreira, no meu dia a dia, em casa, marido, filha, enfim. Então, esse é o meu peixe fedido hoje, em destaque. E você tem algum exemplo, ou Ká, que você sinta que você gostaria de trazer no entendimento de que esse peixe fedido é uma coisa que trouxe algum tipo de, vamos assim dizer, questão com base em algum ponto? Eu acho que, assim, tem em vários momentos, falando da minha vida profissional, né? Eu me cobro muito na minha vida profissional, por mais que as pessoas falem
de mim, eu não aceito, assim, no sentido de, mesmo assim, eu me questiono muito, assim, sabe? Será que é isso mesmo? Não, mas eu preciso ajustar isso, mas eu estou aqui hoje nessa situação, eu preciso, né, eu tenho 40 anos, então o que eu preciso fazer? É muito mais, não tem uma situação específica, mas é muito mais no dia a dia, assim, sabe? Uma autocobrança minha, junto com uma autocrítica que eu tenho também. Super, super te entendo. A minha esposa é um pouquinho mais velha que eu, e ela já era muito autocrítica, assim, e quando ela teve filho, aquilo piorou anos-luz, assim, né? Parece que, tipo, a maternidade, ela traz um pack Sim. de você se sentir culpada, de... Aí ontem a gente tinha um aniversáriozinho de um amiguinho deles, eu tenho filhos gêmeos, né, então, e aí tem aquela coisa, né, tipo, você vai levar gêmeos no aniversário, você tem que levar 2 presentes, entendeu? Porque tem 2 bocas comendo e tal, então tudo é mais caro, né? Ao mesmo tempo também eu não teria um filho só, então vou ter 2 filhos de uma vez, acaba que tudo acaba acontecendo de uma vez. Aí a gente tava indo pro aniversário, meu Deus, eu esqueci o presente, eu não comprei o presente. Mas assim, o peso que veio do esquecer presente era absolutamente maior do que era esquecer o presente, entendeu? E aí É eu falei, não, exatamente assim. vamos passar aqui nesse lugar aqui, a gente vai lá e compra. E a gente passou, comprou o presente. Mas assim, aí chegou, sei lá, 10 minutos atrasado, que ela também tem uma coisa, ela é portuguesa, ela está no Brasil há 10 anos, ela ainda não se adaptou a essa coisa do 10 minutos, não é atraso, é até, por favor, atrasem 10 minutos, eu não espero que vocês cheguem no horário, em questões de festas e tal, e vai muito daí. Mas é exatamente assim, até mesmo porque uma das minhas linguagens de amor é o presente, então o meu marido às vezes Olha, fala, mas dá depois, né? Não, mas como que eu vou chegar lá, né? Assim, a pessoa tá contando, é uma troca, exatamente isso, né? Eu tô pagando, ela tá pagando pelo buffet e ela tá contando com isso. Então é bem nessa linha mesmo que eu sou esposa. boa. Quem é o próximo? Eu posso ir. Paulo. Eu coloquei que o meu peixe fedido é controlar, a tensão de conciliar múltiplas tarefas. Você quer que eu explique? Eu queria muito, se você puder. Não, eu sinto isso bastante, assim, não é de hoje, porque eu escolhi estudar num lugar longe da minha casa, agora também trabalhar num lugar muito longe da minha casa, longe da faculdade, e eu gosto de manter tudo equilibrado, tipo, não perder a qualidade em nenhuma das coisas. Então, é a tensão de conciliar tudo isso sem ficar estressada, cansada, e não manter a qualidade das minhas atividades. Então, manter as minhas boas notas na faculdade, um bom trabalho, não ficar estressada, cansada, e trazer isso para o pessoal do meu time no trabalho. Então, é basicamente isso. Maravilhoso, Malu. Obrigado aí pela sua reflexão. Você sente que quando você escreveu isso, isso te deu algum tipo de energia, algum tipo de sentimento diferente, ou algo que você conseguiu realizar mentalmente? Eu acho que é bom, às vezes, colocar para fora, porque você sente que você não está só guardando essas coisas para você, você está expondo isso, e aí, às vezes, se torna menos pior, que as pessoas vão te entender mais, sabe? Aqui, nesse espaço que todo mundo está colocando suas vulnerabilidades, você sente que você está sendo ouvido, sabe? Exatamente. Vocês lembram daquela minha aula que eu falei o motivo pelo qual a gente veio ao mundo? Vocês lembram disso? Eu falei, não falei? A gente veio para se sentir amado. E o que é se sentir amado? É se sentir útil e ouvido o tempo todo. Se você, tudo que você faz, você está fazendo para se sentir útil e ouvido. Então, às vezes, a gente, no nosso dia a dia, a gente
tem múltipla, a gente acorda com múltiplas tarefas na nossa cabeça. Inclusive, depois a gente vai falar sobre isso em outra aula, sobre como organizar melhor as nossas tarefas. A gente acorda com muitas tarefas na nossa cabeça, muitas. E a gente não tem tempo de refletir sobre o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Eu vou trazer hoje, ao longo da aula, vários exercícios para a gente conseguir fazer essa reflexão, porque o que é ser amado? O mode advanced que não é verbo to be, da aula de ser amado, está ligado a ser amado por nós mesmos e não pelo outro. Quando a gente mesmo se escuta, a gente consegue fazer as transformações que a gente precisa fazer na nossa vida. E então isso que você falou de conseguir se escutar faz com que naturalmente você também se ame mais. Olha que louco. Quem mais quer falar? Vou colocar em verdinho aqui, quem já falou. Pode falar, querida. Eu tô te ouvindo bem baixinho, mas pode falar. O seu fone tá melhor agora? Agora tá melhor. Eu coloquei que meu pedido é não cumprir com as metas. Na verdade, assim, eu coloco muita meta para minha vida. Eu não consigo viver sem um projeto. E aí só que aí isso é ruim, né? Porque eu coloco 2 projetos para o futuro, e aí qualquer coisinha que der errado, eu já me sinto um sentimento esquisito de que vai dar errado, de que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz. Aí isso me dá ansiedade, eu não consigo dormir. E aí eu tenho que ficar me virando em mil para conseguir dar conta das coisas que eu coloco, que eu mesma coloco as coisas para eu mesma sofrer. Então, às vezes, eu fico ansiosa, não consigo dormir, sei lá, por questão... qualquer coisa que dá errado, uma coisa mínima, aí eu já fico me questionando, me sabotando, isso é horrível. Mas sem uma meta, eu também fico assim, na vida. Minha vida sem metas é ruim. Com metas é ruim, então às vezes tem que... muita terapia. Mas você acordou vindo para cá, hoje, durante o seu dia, você tá com o sentimento de que isso tá tomando um espacinho na sua cabeça de forma negativa, querida? Hoje não, porque tá tudo meio que ok. Mas tem dias que, se alguma coisa sai do controle, e eu sou uma pessoa que controla muitas coisas, então aí eu fico um pouco ansiosa, não consigo dormir, fico com dor de cabeça, fico irritada, isso afeta, sei lá, o relacionamento, né, com as pessoas, que às vezes eu não quero nem falar com as pessoas, de tanto estresse que eu tô. E é isso. Eu tento tratar em terapia, em meditação, não pareço calma, mas às vezes eu sou estressada. Super também normal, né? Faz parte. Qual que é o seu aqui? Deixa eu ver qual que é. Eu colocar verdinho aqui, tá embaixo. Meu perfil dá o medo de não conseguir cumprir algumas metas. Você tem alguma específica que mais está tirando seu sono? Comprar um apartamento, né, Gina? Não tem 20 meses, ela quer comprar um apartamento. Não, essa é a próxima. Essa é a próxima. Depois que eu concluir essa... tem 2, na verdade. Uma que eu vou casar no que vem, e a outra que eu tô construindo uma empresa. E aí, eu e minha noiva, que é sócia, e aí a gente tá numa loucura aí de montar isso a tudo. Empresa então, é do quê? É de tábuas de frios. Que legal. Queijos, charcutaria, essas coisas. A gente gosta muito e a gente está investindo nisso. E aí, Olha, legal. além do casamento, a gente quis fazer mais uma coisa, para dar uma animada. Maravilha. Parabéns. Aí tem que conciliar faculdade, trabalho, empresa, relacionamento, cuidar da minha cachorra, enfim, é uma loucura. É isso aí, exatamente.
É a vida. Quem mais? Quem mais quer falar? Obrigado, Thaís, obrigado. Quem mais quer falar? Eu que agradeço. Eu posso falar. Fale-me. Então, eu coloquei que meu peixe pedido é não conseguir controlar a minha ansiedade. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade atualmente. Depois que caiu a ficha, que eu sou uma pessoa ansiosa, porque as pessoas da faculdade, né, começaram a falar para mim, você precisa ter mais calma, você fica muito estressado, trabalha, sei lá, pro final do mês que vem, você já tá falando dele, você já tá pensando que vai dar tudo errado, que vai dar tudo errado, você já tá separando tudo, você já tá fazendo um monte de coisa que a gente pode, tipo, dividir essas tarefas e fazendo aos poucos, e isso me deixava, sempre que aparece um trabalho, né, se começou na faculdade, eu ficava muito tensa, pensando que eu não ia conseguir entregar, que não ia dar certo, e às vezes o trabalho, tipo, eu tinha um mês e meio para fazer. E aí eu comecei a perceber que isso começava a me deixar muito tensa, muito estressada, e isso ia para outras áreas da minha vida. Então, eu ficava estressada por causa de um trabalho da faculdade, que tinha muito tempo para fazer, e eu ficava muito tensa com isso, e aí eu acabava sendo grossa com as pessoas, ou falando coisas que não precisava falar, acaba brigando com outras pessoas, com alguém, só pelo fato de estar muito estressada com algo que poderia ser levado de forma bem mais leve, sabe? E hoje você sentiu isso, querida? Você acordou assim? Você tá com isso na cabeça? Sim, é todo tempo. Todo tempo eu tô pensando mil coisas. O de hoje especificamente é o quê? É tipo, o que que eu vou fazer no final de semana? São coisas até Ah, simples, final de semana, sabe? O interessante. que eu vou fazer no meu final de semana? Será que eu vou conseguir descansar? Como que vai ser semana que vem? São coisas assim, sabe? E é o tempo todo, com coisas simples até. Ô, Mi, super legal a sua fala. E eu queria depois que, se você puder, a gente vai fazer uns exercíciozinhos mentais ao longo do dia de hoje. E aí, se você puder voltar para mim, tentando me dizer um pouquinho se você consegue identificar da onde isso começou. Porque se você consegue identificar de onde começou, você tem um prato cheio para sair dessa Sim. prisão mental natural que tipo, a gente se mete todos os dias. O que você está vivendo é uma coisa super normal e natural dessa geração, né? Então, é meio isso, assim. Eu não sei exatamente, mas eu desconfio que também vem um pouco do que a Carol falou, de ter uma autocrítica muito grande, de se cobrar muito sempre. Eu acho que talvez venha daí essa ansiedade. Tá. Quem mais quer falar? Eu posso falar, tudo bem? Bom dia, estão me ouvindo? Me escutam? Vou te ouvir. Perfeitamente. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, pensando na vulnerabilidade, eu pensei aqui numa recente, né? Bom, tem 3 meses aí de DOTS, um pouco mais que isso. Então, eu iniciei ali já com projeto para construção de dashboard, né? Referente à área do jurídico e compliance, para facilitar a vida de todos ali, de todo o time. E eu tive que aprender a utilizar um sistema novo. Então, eu diria que eu tenho um pouco de receio quando se trata de aprender, quando se trata de realizar algo, né, alguma tarefa, algum projeto em sistemas novos, que você não está acostumado, né? Mas para mim foi um desafio, sim, eu tive bastante receio, mas também eu tirei assim, bastante aprendizado com isso. Deu sim aquela um pouco de ansiedade, eu acho que todos têm, né, essa ansiedade, ela faz parte da nossa vida, eu tenho só de acordar todos os dias, mas eu tirei, então, estudei bastante ali, fazendo pesquisas, estudos de como utilizar a plataforma que eu precisava dela para realizar esse teste, porque eu não queria necessariamente usar o Excel, consegui, né? Hoje já estou entregando, né, uma parte
projeto e continuarei com isso. É algo que ainda sim dá um receio, mas a gente se dedicando, mesmo com aquela um pouco de ansiedade, se dedicando, se esforçando, entra na parte também de ser crítico, né? Ser muito crítico, e ainda mais quando é algo novo. Então, você se critica bastante. Nossa, será que tá dando certo? Será que é desse jeito? E depois de bastante estudo, eu acho que eu consegui concluir isso. Eu espero que continue assim. Ô, João, Sim. deixa eu te falar uma coisa. O que você sente que isso é uma coisa que você acordou assim hoje? Hoje ele é um peixe fedido, porque a gente tem as nossas jornadas do herói, né? Tipo, que é as coisas que a gente se meteu, ficou mal pra caramba e por conta disso, e depois conseguiu resolver. Com base no que eu tô escutando, parece que é uma coisa que você já resolveu, né? Tipo assim, que ou seja, ele não fede mais esse peixe, entendeu? Existe alguma coisa dele que você sente que ele ainda tá com um cheiro ruim? Sim, acredito que ainda tem muito a melhorar. Porque, bom, foram 3 meses, 2 meses praticamente trabalhando com isso, e o que eu estou, o esboço inicial que eu tenho é algo que eu considero básico, talvez também por ser crítico, né? Então é algo básico, porque baseado nas minhas pesquisas e estudos, eu sei que tem como fazer isso de forma muito mais robusta. Então, e para isso eu ainda preciso de me dedicar bastante para conseguir terminar da forma que realmente eu acho que seria o ideal. Então, ainda para mim é um peixe fedido. É algo que ainda eu tenho que trabalhar bastante. Né? E é isso aí. Show. Quem mais? Fale, Rá. Não vou conseguir ligar o microfone porque estou indo ao médico, meu steak fish. Então eu vou ler para você. Meu steak fish é o medo constante em errar e ser julgado. Acredito que isso se dá por conta da minha infância, onde constantemente eu era cobrado pelos meus familiares, eu sempre acertar e ser boa nas coisas em que eu estava fazendo para não ser vista de uma maneira ruim e negativa. Então eu acabei crescendo com isso na cabeça, até então nunca se curou. Maravilha. Maravilha. Você já endereçou o ponto ainda, né? Então, além de você trazer uma questão, só a título de processo terapêutico para vocês, de dia a dia, não contextualizem as falas em coisas... Eu sei que aqui a gente está num ambiente super... Vocês não me conhecem, entendeu? Vocês não conhecem tanto o coleguinha do lado. Né? A gente sente medo demais de ser julgado. No entanto, quando vocês forem contextualizar esses sentimentos no coração de vocês, deem nomes e vírgulas a eles, entendeu? Tipo, não traz tanto de forma aberta e ampla, sabe? Tipo, precisa dar nome, assim. Mas você sabe uma coisa muito interessante, né? O Du tá fazendo um julgamento sobre o meu Stinkfish. Pode ser lido assim. Faz parte. Mas olha que interessante, tá? Quando uma mulher traz um Stinkfish, ele tende a cheirar mais... Ele tende a cheirar pior do que quando um homem traz. Interessante isso, né? E por que eu estou trazendo esse ponto? Porque você vai vendo como o processo de vulnerabilidade que está no topo da pirâmide da sociedade, ele tende a ser menos vulnerável, né? Tipo, as pessoas não trazem esse nível de vulnerabilidade desse jeito, né? Não estou falando especificamente do nosso recorte, estou falando da nossa vida. É muito mais fácil a figura de pai
masculina não abrir seu coração para a gente do que a nossa mãe, como figura feminina, né? Ou seja, todos os contextos que vivem nisso, né? Muito interessante. Quem mais quer falar? Eu posso falar. Fala, Gui, vamos lá. O meu eu coloquei que é não conseguir ter um bom desempenho, mas isso aí acaba englobando muita coisa, que eu me cobro muito, chega a ser exagerado algumas vezes. Que nem a Carol também, eu tenho uma autocrítica meio exagerada. Isso acaba me deixando muito estressado, eu fico muito ansioso, e isso acaba me atrapalhando no meu dia a dia, não só no trabalho, não só na faculdade, mas também na minha vida pessoal. E é isso. E Gui, tem algum especificamente, alguma coisa que você sente que você não teve um bom desempenho e isso que é o que está pegando no seu coração, na sua cabeça? Eu costumo refletir bastante e às vezes é loucura mesmo. Porque, por exemplo, aqui na Dots eu faço um pouquinho de tudo. O Renan me acompanha aí durante o dia bastante e eu acabo fazendo um pouco de tudo e eu acho que não foi o suficiente ou não foi bem feito. E eu volto, faço até eu achar que tá menos ruim, entendeu? Uma dúvida que eu queria tirar com vocês. Quem gostaria de falar o que vocês sentiram ao ouvir o Guilherme falar? Levando em consideração que vocês trabalham próximo a ele. Empatia. Empatia, Carlos. Por quê? No lugar dele, porque eu acho que eu passo pela mesma coisa. Eu acho que eu quero ser sempre melhor, acho que eu posso ser melhor, acho que muitas vezes eu não estou satisfeito com o que eu fiz, eu quero fazer, me falta tempo para mim, talvez, conseguir fazer melhor o que eu já fiz. Acho que muitas vezes a gente está insatisfeito com o que a gente fez e com o nosso resultado. Essa questão de ser autocrítico, uma autocobrança, a gente está muito habituado a fazer isso. E a gente sempre quer fazer o melhor, quer ser o melhor, e muitas vezes a gente fica frustrado com o nosso resultado. Assim, eu acho que, pelo que o pessoal falou assim, eu tive muita empatia. Acho que eu passo por muitas coisas que o pessoal falou, assim, acho que é uma coisa muito comum. Acho que a ansiedade também vamos dizer assim, a doença do século. Acho que todo mundo tem um pouquinho de autocrítica. Acho que você entender que não é só você também ajuda. Assim, pô, não sou só eu que eu sou... Tem muita gente que não tem esse problema de ter uma autocrítica assim, que nem a gente tem, mas tem muita gente que tem também. Então, tipo, eu acho que eu me sinto também até acolhido quando as pessoas falam e tem o mesmo problema que eu. Acho que assim, tipo, não sou só eu que sou assim. E a gente está sempre querendo melhorar, sempre querendo evoluir, e acho que muitas vezes a gente se sente frustrado com o que a gente conseguiu evoluir, mas acho que a gente tem que se aceitar também e achar o nosso ritmo. Muita gente quer ir mais rápido do que a nossa perna. E, Carlos, você sabe como a gente constrói legado na nossa vida? Tentando fazer o corre do outro um pouquinho menos difícil. Então, vou dar um exemplo que parece meio Luciano Huckerização do rolê, mas é só para você ver. Ontem o iFood me deu R$10 de desconto para um almoço que eu comprei. E eu dei R$10 pro cara que foi levar para minha comida, entendeu? Então, às vezes a gente ganha uma coisa que a gente podia estar devolvendo de outra forma. Existem muitas portas na vida que elas só abrem do lado de dentro. E essas portas não estão falando só apenas sobre privilégio. Elas estão falando também sobre, tipo, o Guilherme não consegue bater lá na porta do Carlos e falar, porra, Carlos, eu tô sentindo o cara aqui. Tudo que eu faço eu não tenho feito com bom desempenho, eu me sinto cobrado pra caramba. Mas o Carlos consegue, tipo, chegar pro Guilherme e falar, Gui, pô, isso aqui foi legal pra caralho que tu fez, mano. Entendeu? Então, quando a gente, tipo, entra
num espaço onde a gente consegue se ver vulnerável dentro das pessoas que estão próximas a gente, né? É uma coisinha que a gente pode falar que pode mudar. E aí, eu ia fazer esse exercício lá na frente, mas vou fazer agora. Anotem aí 2, 3 pessoas que vocês vão tentar fazer o dia delas um pouquinho melhor hoje, só com 3 palavras que vocês vão mandar no WhatsApp. Não é por um sentimento de gratidão, pode até ser, pô, queria agradecer por aquilo que tu fez comigo e pá. Vocês vão ver que a resposta que essas pessoas vão dar e o sentimento que vocês vão gerar em fazer isso, como isso vai mudar o rolê no coração de vocês. Por incrível que pareça. Então anotem aí. Tentar fazer o corre de alguém um pouquinho mais fácil. Anotem aí 2, 3 pessoas que vocês vão mandar 2 mensagens de WhatsApp. Um áudiozinho rápido ali. Isso, obviamente, vai fazer com que... Por exemplo, ó, historicamente, as primeiras 2 aulas que eu fiz, a Jaque não estava aqui comigo. E agora a Jaque está aqui comigo. Então, já publicamente, já queria super agradecer por você ter organizado seu tempo para estar aqui comigo. Não me sinto sozinho como o 99 aqui dentro, e isso faz uma diferença muito grande para mim. Eu criei uma empresa não pura e simplesmente porque eu queria criar um negócio, sabe? Que eu queria ser empresário. Inclusive, todos os meus trabalhos como empresário não foram muito bons. Eu sou um grande incompetente como empresário. Quando a galera olha assim de longe e fala, meu Deus, o cara tá louco falando isso. A empresa tem 12 milhões de usuários, número considerável de clientes, 12 anos. Eu fui, inclusive, receber um problema trabalhista como empresário com 11 anos de negócio. Então, eu levei 11 anos para alguém me processar, vamos assim dizer. Estou trazendo um tema super de vulnerabilidade aqui, que é uma coisa que para mim, mexe muito comigo até hoje, mesmo tendo recebido esse número, esse processo, é uma coisa que mexe comigo ainda. Mas só para vocês terem uma ideia, do tipo assim, óbvio que eu sei que eu tenho um histórico, né? De fazer coisas legais e coisas bacanas que a gente fez mesmo, mas eu ainda me sinto muito incompetente como empresário. Porque eu criei a 99 para ser um lugar onde eu pudesse encontrar pessoas que tivessem os mesmos valores que eu. E eu pudesse ser amigo dessas pessoas, pudesse estar próximo dessas pessoas. A maioria dos feedbacks que eu recebo é tipo, Du, você não pode ficar tão próximo dos seus colaboradores assim, porque isso vai trabalhar contra você. Esse é um feedback que eu tendo a não querer ouvir, sabe? Ao mesmo tempo eu entendo, tipo, a gravidade desse problema. E daí, especificamente, ter a Jaque aqui é entender que, tipo, o motivo pelo qual eu criei a 99, de que, tipo, tem pessoas próximas a mim, com os meus valores, é um sentimentozinho de vê-la aqui. Então, super obrigado, Jaque, por estar aqui. Fiz um dos 2 dos meus exercícios aí de mandar uma mensagem para alguém, tentando fazer com que essa pessoa, com que o corre de alguém fique até um pouco mais fácil no meio do caminho. Quem mais tem para falar? Renan, Marcelo, Jaque. Posso falar? Fala aí, Renan. Eu coloquei aqui meu Peixe Fedido, é um projeto que eu tô atuando no momento, né, que aqui na empresa, que ele foi minha primeira feature que eu peguei para fazer, então eu peguei com muita empolgação. Eu consegui desenvolver bem esse projeto aí até metade para o final, só que chegou um momento que a regra de negócio fugiu do meu controle e esse projeto que eu tinha colocado na minha mente que eu ia acabar em talvez uma semana, eu já estou há 3 semanas com ele, e agora escalou para um nível que não depende mais de mim. Eu, assim, todo dia acordo pensando quanto que eu vou acabar esse projeto, porque eu já estou meio agoniado com ele, sabe? Então, olha só que interessante, Renan. Você conseguiu trazer o ponto do teu Stinkfish, do que está fazendo com que você acorde ou vá dormir meio tipo... se a gente fosse trabalhar isso, você está angustiado. Sim. Você tem uma angústia igual um pouco parecido com o que eu trouxe.
E super interessante a gente pensar que a sua angústia tem nome. Então, quando a gente consegue nominar os nossos sentimentos, a probabilidade de a gente resolvê-los é muito mais alta. Então, Gui, Carlo, vocês estão com o sentimento de que vocês estão fazendo muita coisa e que vocês não conseguem ter um desempenho específico naquilo, ou então que você não está conseguindo atender suas expectativas, nominem elas, para que vocês consigam sair do macro, e quando a gente vai para o micro, todos os problemas que eu tenho, quando eu olho para longe e vejo que eu sou uma coisa tão merda dentro da Terra, entendeu? Eu olho e falo, não, mano, isso é muito pequeno para tomar a minha cabeça. E a gente tende a ficar olhando as coisas pequenininhas para fugir das grandonas. E a gente tende a fugir das grandonas em diversos contextos, né? Fala, Cá. E o próprio Renan, ele mesmo já deu a resposta na própria frase dele, né? Ele falou, fugiu da regra de negócio e não depende de mim. Né? Então, eu acho que eu pratico dessa questão da ansiedade muito essa questão, que não depende de mim. Não que eu fuja do problema, não que eu jogue para o outro, mas é o que você avaliou, não depende de mim, então eu não posso também pegar isso para mim. Aqui a gente pratica, uma vez eu ouvi uma frase de uma moça, ela falou assim, deixa para mim do futuro, né? Então tem coisas que eu pratico para minha ansiedade, deixa para Carol do futuro. Isso não depende de mim agora, isso não faz parte de mim, deixa para Carol do futuro resolver, e eu falo que tem me ajudado muito essa prática também. Aquela música que a gente escutou do Caetano, ela diz assim, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E a dor de ser o que é quando a gente se vê também, né? Quando a gente se vê chateado, angustiado, ansioso, reflexivo por um tema que não é mais nosso, entendeu? Porque também o Renan tem empatia pelas pessoas que estão vivendo esse problema de negócio, né? O Renan sabe que ele tinha um dedo naquilo, historicamente, né? Segunda-feira agora eu estava num time, num cliente que ganhou um leão de Cannes. E, cara, eu sou publicitário de formação. Porra, ver um leão de ouro, legal pra caraca, assim, né? Tipo, é um negócio que você... E se você sabe que você teve um dedinho daquela porra daquele ouro, é muito legal. É, tipo assim, muito bacana. E meio que isso que a gente tem na nossa vida também. Até quando dá ruim, a gente sabe que a gente teve um dedinho nosso lá. A gente vai pegar aquele sentimento. Mas às vezes, tipo, eu não posso pegar o leão de Cannes, subir no palco e falar, gente, foi muito foda, porque eu tinha um dedinho 0, daquilo, entendeu? Só que, tipo, a gente tem o sentimento de que, tipo, às vezes, agora, quando pega o problema, parece que vem como se a gente tivesse sido o autor do problema, né? Tipo, e na maioria das vezes a gente é parte pequena do problema. Marcelo e Jaque, quem quer falar? Eu posso falar, tá me escutando? Ô, Marcelo, pode falar. Eu coloquei que meu peixe fedido não conseguir gerenciar minha rotina, meus horários. Acho que agora eu tô conseguindo gerenciar melhor, porque não tá tendo mais aula, então tô conseguindo ter mais tempo no dia, mas gerenciar as atividades do trabalho com a faculdade, também chegava no final de semana, tinha coisa da faculdade e eu tinha que, às vezes, escolher entre família e as minhas responsabilidades, sabe? Tipo, então, acho que esse é meu peixe fedido e, tipo, já é de muito tempo, assim, que eu venho com ele. Tipo, realmente é uma coisa que me acompanha bastante desde sempre, assim, gerenciar meu lado profissional, pessoal, então é um peixe fedido para mim. Maravilha. Uma vez,
Uma das pessoas que trabalham aí no time de vocês de RH é a Débora, né? A Débora ficava aqui na Globo São Paulo e eu trabalhava com a Globo, a gente trabalha ainda no Rio de Janeiro. E acabei conhecendo a Dé lá. E lá no Rio, a gente fazia uns negócios muito loucos, assim, de visitar o Projac, levando a galera. Tipo, a gente fazia uns projetos muito bacanas. Aí, uma vez, tem uma equipe na Globo, que é a equipe do que eles chamam de, acho que efeitos visuais. Mas é a galera que faz o CGI, né? Que é as imagens geradas por computação. O que é isso? É, por exemplo, assim, a Globo faz muita novela. Aí, de repente, o cara tá filmando uma novela e ele olha e fala, nossa, mas eu não gostei do lustre e daquilo. Aí eles mandam para um departamento as imagens e o departamento, tipo, tira o lustre da cena. Tipo, nesse nível, assim. Tem algumas coisas que eles fazem programados. Por exemplo, ó, a gente não conseguiu colocar chuva nesse dia, mas a gente já sabia, então vai para o departamento colocar chuva nesse dia, entendeu? E aí eles vão lá e colocam chuva. Só que isso virou uma zona que o diretor resolvia tudo na pós-produção. E aí esse time, gente, era um time que trabalhava incansavelmente por um monte de problema que na cabeça dos caras resolvia em 3 horas apagando uma coisa no Photoshop, e na verdade estava levando um dia inteiro. E aí esse time nunca dava conta, fazia muita hora extra. Blá, blá, blá. Aí olha só que louco que eles fizeram. Eles criaram tipo um Kanban, assim, que tinha todos os diretores de novela na Globo que estavam atuando e quem mais pedia coisa fora do prazo. E qual era o produto, ou seja, qual era a novela que estava ferrando com o rolê. E, gente, isso ficava na porta do estúdio. Exposed absurdo, né? Tipo assim, sério. Só que assim, a galera tava, tipo, tão doidona, tipo, trabalho, que eles chegaram num nível do tipo, meu, não. Então, por exemplo, aparecia um cabo de uma câmera na cena. Pô, manda pros caras que eles apagam. Ah, não gostei desse lustre. Troca por um lustre mais renascentido. Trocava. Era muita coisa disso, entendeu? E era um monte de coisa que, tipo, na hora o diretor olha e fala, galera, tipo, pô, o cabo aqui, vamos refazer, vai, não sei o quê. E às vezes regravava, custava mais barato do que mandar para esse departamento. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque não dá. Ó, várias pessoas estão falando aqui sobre, tipo, fazer múltiplas tarefas. Não dá para ter meia dúzia de coisa para fazer sem estar negociado com o teu gestor. Então, eu estou dando uma dica aqui fora do contexto de vulnerabilidade, tá? Estou dando uma dica aqui como estagiário. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Carol, eu tenho essas 3 coisas aqui para fazer. Você está me pedindo mais uma 4ª. Você quer repriorizar alguma coisa? Até para eu saber como que a gente vai fazer. Quando a gente faz essas negociações e essas conversas, no primeiro momento a gente olha e fala, imagina, meu chefe nunca vai conseguir me ouvir nesse contexto. Imagina, tenho muito... E a gente também tem sentimento de querer ser o super-homem, de querer ser efetivado, de querer fazer o negócio acontecer, de querer... Mas, cara, quando você consegue, de fato, organizar aquilo que você tem que fazer, a ponto de chegar pro seu cliente interno, falar pro seu gestor, do seu cliente interno, ó, eu tô fazendo isso daqui, me ajuda a repriorizar, muda tudo. Primeiro que você é visto como uma pessoa mais organizada ainda, você é visto como uma pessoa responsável, você é visto como uma pessoa que, tipo, consegue também, tipo, colocar dentro do teu dentro do teu coração aquilo que você, de fato, precisa priorizar. Isso muda tudo. Então, uma dica aí fora do contexto de vulnerabilidade para vocês. Jaque, falta você. Que aqui por último, ouvindo, aprendendo, é tão bom, né, que a gente ouve as pessoas e reelabora várias coisas que a gente está pensando também. Eu coloquei que o meu peixe fedido é a segurança, ou insegurança. Muito real, hoje eu acordei com a mandíbula travada, assim, eu não tenho aquele negócio que range os dentes, que eu esqueci o nome.
mas eu tenho um Bruxismo. apertamento. Bruxismo, mas eu tenho um apertamento. E eu percebi que hoje eu acordei com dor aqui na mandíbula. Isso significa que eu dormi tensa, mordendo e apertando os dentes. E eu fiquei muito impactada com essa história que a gente viveu, daquela viajante Juliana, né? E que a gente está lendo essa questão como uma questão de abandono, né? Infelizmente, ela perdeu a vida porque o socorro não chegou a tempo. Mas não chegou nada a tempo, né? Não chegou uma garrafa de água, não chegou comida, não chegou um cobertor térmico, não chegou nada para essa menina. Ela foi abandonada e ela morreu. E aí, toda vez que acontece alguma coisa com uma pessoa negra, a saúde mental de todas as pessoas negras é abalada. Não tem como. E eu me coloco nessa situação muito porque eu sou uma mulher, eu sou uma senhora de 42 anos, eu adoro isso. E eu vivo bastante sozinha, eu vivo bastante tempo sozinha, e eu gosto muito disso. Então, por exemplo, desde a semana passada, eu tô aqui na praia, porque eu cresci em Florianópolis, e eu tô vivendo em São Paulo já há 15 anos, e eu sinto muita falta do mar, porque o mar me coloca nesse lugar de insignificância que eu amo, que o Du trouxe, né? De olhar uma coisa gigantesca e de consigo ver o horizonte. Aí eu olho para mim, que já sou nada, e aí eu olho para o meu problema e diz que a gente, né, diz que as coisas têm o tamanho que a gente dá para elas. Então eu olho para aquilo tudo e eu me reorganizo. Eu sempre me reorganizo no contato com a natureza e principalmente com o mar. Então eu resolvi que eu ia ficar mais perto do mar. E aí eu simplesmente, num surto, aluguei um apartamento na praia. E aí, quando eu não tenho compromisso presencial em São Paulo, eu estou na praia. Então eu vivo muito sozinha. E aí essas questões que me colocam de frente com essa situação de que eu estou sozinha é muito ruim, porque eu penso muito, assim, já aconteceu, por exemplo, de eu meio que dar uma travada na coluna aqui na praia, eu tô sozinha, e eu falo o quê? Aqui não é minha cidade, eu não tenho relações aqui, e eu não tenho grupo de apoio, rede de apoio aqui, né? Eu sou um tanto quanto sozinha. Então, isso é uma coisa que às vezes me faz pensar melhor. Então, às vezes eu penso melhor se eu vou, por exemplo, jantar num lugar que seja mais distante, porque depois eu vou voltar sozinha, porque depois eu vou ter que entrar em casa sozinha. Isso me faz pensar se eu vou sair de bicicleta em determinado horário, porque daí também eu vou ter que ir sozinha, eu vou voltar sozinha, e quem vai estar me esperando. E aí eu vou traçando alguns recursos, né, que vão me ajudando a me sentir de alguma forma mais segura. Então eu tenho um irmão da minha vida que mora no Rio de Janeiro, por exemplo, e eu faço parte da família dele na Apple. Então ele fica me monitorando o tempo inteiro. O tempo inteiro ele sabe onde eu tô. E aí, isso vai me dando uma acalmada, vai me dando uma apaziguada para eu ir vivendo as coisas, porque eu adoro viver a vida desse jeito que eu vivo. Eu adoro estar aqui, e se eu resolver que eu vou jantar com um amigo mais tarde em outro lugar, eu vou. Simplesmente eu vou. E eu adoro isso, eu adoro essa autonomia, eu adoro essa liberdade, são coisas que eu construí para mim. Eu entendi que eu queria viver a vida desse jeito e eu vou vivendo. Mas essa coisa da segurança e insegurança é uma coisa que faz pensar, né? Há alguns anos também aconteceu uma fatalidade com uma cicloviajante, eu sou ciclista. Também não sou cicloviajante ainda, tenho algumas limitações físicas para conseguir desenvolver isso, mas eu sou ciclista. E aí era a Julieta, que era uma palhaça, e ela foi brutalmente assassinada, enfim, no norte do país. E quando aconteceu isso, eu estava em viagem com algumas amigas, mas a gente estava na próxima fase da nossa viagem, a gente ia para um arquipélago, e aí era uma ilha que, enfim, era uma administração da população local, era uma população indígena, tal, era um lugar que provavelmente a gente ia ficar sem comunicação. Aquilo deu uma balada, né? Pensei 2 vezes, será que vamos mesmo? Será que vamos nos colocar nessa situação ou não? E aí para, não, a gente vai viver, né? O que tem para viver. Tem um provérbio africano que diz:
Que quando a morte chegar, eu espero que ela me encontre viva. Então, enquanto vai acontecendo, eu vou vivendo e acho que é assim que é. Maravilhosa. Um monte de coisa ao mesmo tempo. Você falou de um monte de temas assim super relevantes dentro desse contexto. Olha só uma frase que eu acho muito legal. Vou trazer aqui. De todos os mentirosos do mundo, os piores são os nossos próprios medos, né? Meu avô falava para mim que se você não tem medo, você não tá fazendo. Porque se você não tá tremendo, você não tá fazendo. Às vezes o medo nos move também a fazer. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento histórico que, tipo, a gente ficou dopaminado pelo medo. E a gente precisa parar um pouquinho com isso, porque senão não vai ter cabeça para sustentar tudo aquilo que a gente ainda precisa fazer. Colocar nossos medos na caixinha dos medos e, tipo, continuar e começar a ser um pouco mais protagonista na nossa mesa do divertidamente, sem que o medo seja tão protagonista de tudo que a gente está fazendo, sabe? Aquele filme, não sei se vocês assistiram, acho que é considerado o melhor filme histórico que a Pixar já fez, tipo, tem a maior nota no IMDb, então é um filme absolutamente incrível, mas ele diz um pouquinho sobre isso, né? Por que a gente está falando de vulnerabilidade? Porque é no autoconhecimento que mora a verdadeira força. Quando a gente faz esse exercício, a gente está se autoconhecendo. E a gente começa a reconhecer nossas emoções para que a gente não se enfraqueça, a gente se humaniza, a gente não cria um processo de ser o Homem-Aranha do rolê, o super-homem do rolê, sabe? Tipo, crescer exige essa coragem, só que é uma coragem para olhar para dentro da gente, e a gente não tem muito tempo para fazer isso acontecer às vezes. Entendimento do que é autoconfiança é a capacidade de se observar com honestidade. Essa palavra é muito importante, porque às vezes, até mesmo quando a gente faz exercícios como esse, a gente não está sendo honesto com a gente mesmo. Tem um meme que fala assim, né, tipo, eu não vou ficar trazendo meus problemas de verdade para minha terapeuta, porque, coitada, ela deve escutar problema pra caramba, imagina se ela escuta os meus também, é capaz dela nem querer acordar no dia seguinte. A gente não tá sendo honesto com a gente, não é com a terapeuta, né? E eu não vou dizer para vocês que existem falas e stinkfish que não são honestas. Não acho isso. Porque cada um tá no seu processo natural de entender o que é se autoconhecer, se vulnerabilizar. Isso, cada um tem seu tempo, cada um tem seu jeitinho. No entanto, quanto menos a gente joga com a nossa honestidade, com a nossa transparência com a gente mesmo, menos a gente entende nossas emoções, para que menos a gente reconheça padrões de pensamento, e a gente vai historicamente se tornando uma pessoa tóxica, uma pessoa cada vez mais tóxica dentro daquele ar. Estar no ar que a gente está é um ar de toxicidade. A gente não assume nossos erros. Quando a gente assume, a gente se pune muito, né? E no meio do caminho, a gente acaba celebrando nossos acertos como um contexto meio óbvio que eu fiz isso, eu sou incrível, eu trabalho muito para, e aí a gente acaba sendo muito arrogante na celebração daquilo que a gente se deu bem, né? A autoconsciência, ela nos ajuda a, tipo, colocar a gente num prumo um pouquinho mais palatável dentro da nossa cabeça. E quais são os 3 pilares da autoconsciência? O primeiro deles é o padrão de pensamento que a gente está gerando. O que vem na nossa conversa interna? E que histórias a gente está se contando? Olha só que interessante. A maioria das pessoas que eu conheço que tem compulsividade por mentir, elas estão mentindo para elas todo dia. Tipo, e isso, gente, quando eu falo sobre compulsividade de mentir, eu não estou dizendo que, tipo, olha como aquela pessoa é errada. A gente precisa olhar, até num contexto patológico, do quanto essas pessoas, o que elas viveram para chegar nisso. Eu tenho um trabalho aqui que eu faço com um time meu,
que é de egressos do sistema prisional. E então é uma galera que já esteve na cadeia. E eles trabalham comigo. Um deles trabalha comigo há quase 10 anos. Cara, eles mentem para mim num lugar muito alto. Tipo, coisas inadmissíveis dentro de uma cultura organizacional empresarial. Inadmissíveis. Só que a mentira é um pilar de sobrevivência absurdamente importante para a cabeça deles. Olha que louco. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu, no meu processo de inclusão, eu precisei flertar, almoçar, jantar com as mentiras que eles me contavam. Aí um dia eles foram me dar um deles foi me dar um feedback, falou, mano, às vezes eu conto umas coisas para ti. Um dos motivos que eu gosto muito de você, ele falou, é porque às vezes eu conto umas coisas para mim que nem eu mais acredito no que eu tô falando. E você não me julga. E você não olha para mim e fala, pô, tu tá mentindo aí, para de falar bosta assim, assim, assado. Porque aquilo é uma ferramenta. Ao mesmo tempo, se a pessoa não tem um processo de evolução para sair desse lugar, não é que eu não vou aguentar, ela não vai se aguentar viver esse lugar, né? Ou seja, os padrões de pensamento, e tudo começa muito no quanto a gente está pensando, né? Depois isso vira padrões emocionais, que é a gente está escutando as nossas emoções ou a gente está fugindo delas. E depois isso, obviamente, vira um padrão de comportamento. Tudo aquilo que você é, está baseado naquilo que você pensa, naquilo que você sente e, como consequência, naquilo que você passa a ser. Então, o padrão de pensamento... Sabe aquele livro O Segredo? É bem tosco aquele livro, que é tipo... eu não sei se é da geração de vocês, mas uma vez fizeram um livro chamado O Segredo, que fala que tudo que você pensa, você leva, né? E no final porque o padrão de aquilo que você está pensando. Por isso que a religião também é muito importante na nossa vida. Eu estou falando com o papo do cristianismo. Não, eu nem tenho esse contexto. A religião é um processo muito importante da gente, tipo, entender o que a gente está colocando para dentro da nossa cabeça e no meio do caminho por conta de quais comportamentos a gente está vivendo, sabe? E aí, lembra que eu falei para vocês que a gente precisava dar nome a isso? E esses nomes, eles estão na nossa infância. Então, muitos dos nossos medos de mensagens, de questões que a gente está vivendo, veio da infância do tipo, não vai lá, é perigoso, você não vai dar conta, você não pode ir lá porque está escuro, porque você vai cair, você vai se cortar, você vai... Era um monte de coisa que não era real. Mas foi construindo uma nuvem de medos que faziam, desde pequenininho, que a gente não deveria. Aí tem o pior, né? Ah lá, tá vendo? Tua prima foi e olha como tá cortada. Entendeu? E a gente vai vendo essas pessoas. É um pouco do que a Jaque falou. Pô, eu gostaria de ser uma cicloviajante. Aí eu vejo uma menina negra que foi viajar, explorar vulcão e morreu por uma não priorização de quem vamos salvá-la, de quem vamos salvar. Foda, né? Tipo assim, é medo absolutamente concretizado, né? É medo visível, exposto, né? A pessoa que fica tantas horas lá, do jeito que ficou. E aí isso daí vai transformando no que a gente chama de bloqueio da vida adulta, né? Então a gente tem medo de mudar de emprego, medo de se expor, medo de errar, medo de sentar com o nosso chefe e falar, mano, isso aqui não tá legal. Por aí vai. As pessoas, semana retrasada, eu tive que ir num evento, num projeto, e eu fiz um pedido para uma das meninas que estavam comigo. Essa menina falou para mim que, depois ela me falou que ela não gostou do pedido que eu fiz. Era um pedido super específico, assim, tranquilo, só que no meio do caminho ela... E aí, quando ela acabou de falar, ela falou, olha, se você quiser me demitir, fique à vontade e tal, não sei o quê. Já trazendo qual era o medo dela. Eu falei, pelo amor de Deus, você foi segura psicológica, você se sentiu segura psicológica para falar para o dono da empresa uma coisa que tu não curtiu. Você acha que eu posso te demitir? Entendeu?
tipo, por conta disso. E outra, isso não é padrão do nosso trabalho. Tipo, você não tem 3 vezes, 4, 5 vezes fazendo a mesma merda ou fazendo a mesma coisa e com base nisso, e tipo, a gente tá falando de um ponto específico, sabe? A liderança que senta e conversa sobre os temas que ela gostaria, historicamente são melhores lideranças, porque elas estão conseguindo ouvir e conversar a respeito desses temas, que no final são bloqueios que fazem com que elas sejam mal avaliadas, com que elas sejam julgadas, né? Como é que a gente enfrenta o nosso medo? 1, a gente tem que reconhecer e aceitar. 2, é importante a gente ter uma origem, entender a origem dele. E 3, praticar a autocompaixão com a gente mesmo, não se cobrar tanto. Não se cobrar tão pesadamente do jeito que a gente se cobra. Acabei de sair de uma reunião que foi muito ruim. Se a coisa tá quente, vem fazer o exercício. O que foi o sentimento que eu tive com essa reunião? Da onde está vindo? Qual é a origem desse sentimento? Ele vem de algo que é um medo de eu me provar, de eu ter que me provar, de eu não... de eu sentir que eu estou perdendo muito, de eu sentir que eu sou incompetente. Isso tudo é muito importante, sabe? Tipo, quando a gente identifica as nossas emoções em tempo real, elas passam a ser pistas e não inimigas. Então, pode ser que você não consiga na mesma hora sair de uma reunião e tipo, conseguir fazer essa identificação. Mas perguntar o que me deixou assim, com quem eu estava, o que isso diz sobre mim. Quanto mais rápido você reflete, mais luz você dá ao processo de aprendizado. Quanto mais rápido você consegue dar luz ao processo de aprendizado, menos aquilo vira um comportamento teu. As pessoas que são muito reativas nos feedbacks, as pessoas que tipo vivenciam feedbacks num peso muito maior do que de fato é dado, têm histórico, têm motivação, e essas motivações são porque elas fizeram com que essas emoções passaram a ser inimigas e não pistas naturais dos nossos autoconhecimentos. Reservar um tempinho, acho que se não me engano a Mirella ou a Malu falou que ela resolve os problemas dela na meditação e na terapia. A meditação, ela também é um tempo para a gente reservar, para pensar nas nossas reações, relembrar as nossas emoções e questionar nossos pensamentos. Eu tenho um Notion, né, tipo aquele bloco de anotações que eu anoto tudo da minha vida. Gente, sabe o que eu tenho lá? Eu tenho uma anotação de pessoas com quem eu briguei por ano. Nossa, mas o Du fica lá... Não, eu preciso anotar. Na frente da anotação, eu preciso escrever por que eu briguei. E por que isso é importante para mim? Porque quando chega no final do ano, quando chega no final do semestre, quando eu vou brigar, quando eu tenho que anotar de alguma mais pessoa que eu briguei, eu tenho que voltar lá, olhar e falar, mano, tem padrão aqui. E quando você vê padrão no seu sentimento... Porque, tipo, todo mundo briga, gente. Todo mundo fica chateado, todo mundo fica triste, todo mundo fica magoado. Só que se você não está fazendo uma análise de laboratório, que você sai um pouquinho para identificar padrão dos seus problemas, isso não vai ajudar você a crescer e se desenvolver. Eu tenho lista das brigas das pessoas com quem eu briguei, eu tenho lista das pessoas que eu pedi perdão, eu tenho lista das pessoas que eu perdoei. E eu tenho várias reflexões de momentos que eu me senti mal para a pessoa que estão escritos, sabe? Então, se, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a namorar minha esposa, eu ia falar, nossa, Du, eu achava que você era louco, mas agora eu tenho absoluta certeza.
Porque quando eu comecei a namorar minha esposa, eu mandei para ela um bloco de notas com todas as coisas que me deixavam chateado antes da gente, de fato, começar a se relacionar seriamente. O que é aquilo? Aquilo é o tipo, ó, presta atenção que se você pisar na linha amarela aí, tu vai se ferrar? Não. Aquilo é para ela saber um pouquinho mais como é que eu estou organizando os padrões das minhas emoções. Padrão de emoção tem lugar, ele tem um motivo pelo qual ele existe. Muito mais fácil de tu cuidar. Imagina quando tu chega num processo de autoconhecimento, numa terapia, num exercício, dá para você fazer tudo o que você imaginar, gente, de terapia com isso. Desde coisas mais criticadas e questionadas, como, sei lá, uma constelação sistêmica, até uns processos mais sérios de autoconhecimento. Sério, não estou tirando a seriedade da constelação, mas tipo, coisas que você se envolve mais. Quando você chega e fala, ó, deixa eu trazer um problema para mim, entendeu? O problema está sendo que quando eu escuto um feedback, eu fico absolutamente... eu entro num processo de não escuta muito sério, e isso faz com que eu fique muito mal com o rolê. Então, vamos trabalhar isso aí. Né? Se você conseguir identificar o padrão das emoções que estão fazendo com você consegue se vulnerabilizar o suficiente para conseguir arrumar isso. E aí, quando você consegue arrumar, obviamente você sai do lugar onde você estava. Eu estou terminando, tá? Tem aqui mais 3 slides, mas depois eu vou deixar esse documento com vocês. De onde vem a opinião? Isso te ajuda ou te trava? Existe outra forma de ver? Questionar as crenças que existem dentro do teu coração não é fraqueza, é expansão da mente. Inclusive, eu brinco que, um dia vai ter... Lembra quando tinha espaços de descompressão nas empresas? Tinha um videogame, tinha um sinuca. Eu acho que um dia vai ter um espaço de expansão da mente nas empresas. Onde você vai conseguir ir para aquele lugar, né? Esses dias, uma amiga minha, a gente estava passando, e aí, tinha um lugar que era uma cabine do sono, para você se deitar e dar uma dormidinha, fazer uma siesta antes de voltar para o trabalho. E era um lugar, assim, que tinha muita gente trabalhando, tinha mais de 6 mil funcionários, aqueles escritórios, aquele prédio. E aí minha amiga olhou e falou, gente, mas tem que ter um desse para chorar também, entendeu? Para poder você ir lá, parte da expansão da sua mente é você poder chorar aquilo que você vivenciona. Agora, óbvio, se você só está chorando e não está endereçando as questões, a gente tem um problema. Se aceite para poder avançar. A autoaceitação não é acomodação, é o ponto de partida para as mudanças reais. Quando você se aceita, você gasta menos energia se odiando, porque a gente se odeia demais. Quando a gente fala que a gente se julga, que a gente se cobra, a gente está se odiando. Você tem mais empatia com o outro. E, obviamente, você dá passos mais consistentes. Queria fechar dizendo que você tem sido o melhor que pode com os recursos que você tem. E tudo que a gente está fazendo aqui é ajudar você a buscar recurso. Esse é o nosso trabalho. O trabalho do programa de desenvolvimento dos estagiários é fazer com que vocês encontrem os recursos que estão lhe faltando. E por isso vocês vão além. Esse papo aqui é um papo muito difícil de fazer. Porque eu preciso que vocês estejam comigo para a gente fazer. E eu, do fundo do coração, senti que vocês estavam comigo. Então, eu quero muito agradecer por isso. Dizer que eu saio me sentindo amado. Mas eu queria muito dizer também que parabéns por vocês terem se entregue, por vocês terem fechado um momentozinho para, estar aqui. Isso nada tem a ver comigo. Isso nada tem a ver com a Dots. Isso é vocês sendo foda com vocês mesmos. Vocês sendo incríveis com vocês mesmos. Vocês entendendo que vocês, cada dia mais, vão encontrando novos recursos para ser um pouquinho melhor e um pouquinho melhor. O meu processo de aula aqui, de bate-papo, de masterclass, é o melhor que vocês poderiam ter
na história da vida de vocês? Absolutamente não, porque a gente está falando de coletivo, e coletivo cada um entende o que é bom para você. Cada um entende como foi impactado, cada um sente como foi questionado, como foi conectado. Mas olha que legal, a gente começou com um exercício que durou quase 50% do nosso, mais de 50% do nosso tempo, e esse exercício dizia sobre vocês falando sobre o conteúdo. Ou seja, quem deu o conteúdo foi o coração de vocês. Não foi pura e simplesmente eu. E quando a gente consegue fazer isso, a minha tarefa aqui não é de dar conteúdo pura e simplesmente, mas sim de facilitar as conversas que, tipo, já existem na mente e no coração de vocês. E fazer isso no espaço de trabalho, onde vocês, em tese, estão sendo pagos para isso, é um puta privilégio. Aproveitem esse espaço, aproveitem esse lugar. Um exercício que eu queria deixar, além daquele que vocês fizeram, de mandar um salve aí para melhorar o rolê e o corre de cada um diariamente, eu queria deixar um outro pedido. Quem são as pessoas que vocês sabem que, tipo, se vocês perguntarem, essas pessoas vão ser sinceras com vocês? Escolham alguém que é da família de vocês, alguém que é do ciclo de relacionamento de vocês e alguém que é dentro da DOTS. E vocês vão mandar uma mensagem para ela e falar assim. Aí vocês escrevem do jeitinho de vocês, tá? Pode usar o ChatGPT se quiser, fique super à vontade, mas escrevem do jeitinho de vocês. Oi, tudo bem? Acabei de passar por um processo de autoconhecimento rápido que teve aqui, e eu queria que você me desse algumas palavras que me ajudassem a ser uma pessoa melhor. O que você pode dizer para mim? Vá buscar o feedback. E com base nessas informações, se vocês vão de fato entender que vocês vão escutar essas pessoas, porque senão você vai se auto-enganar, né? Tipo, vai pedir para minha mãe que tipo, tá no momento de me amar, né? Minha mãe vai falar, meu filho, você é tão lindo, maravilhoso. Vá buscar. E quando vocês buscam, vocês vão ver que foda é o tanto de coisa que as pessoas têm a dizer sobre vocês. Então, ó, um é a família, alguém da família, que é uma pessoa que, tipo, pode ser crítica contigo. Ela tem segurança psicológica para ser crítica com você. Alguém do seu ciclo de relacionamento, ou seja, alguém que não nasceu com você, que, tipo, não é da teu sangue, mas você escolheu para essa pessoa fazer parte da tua vida, e alguém dentro da DOTS. Quando vocês conseguirem olhar para esses 3 contextos de relacionamento e pedirem essa informação, o que vier. Nosso próximo encontro, não sei agora que dia de cabeça, mas provavelmente deve ser daqui 2 semanas, 1 mês. Eu vou voltar e pedir isso de novo, tá? Então eu quero saber o que vocês ouviram. Então a gente vai ter um pre-work, um pós-work, e vai ter, antes da gente começar o nosso próximo papo, a gente vai falar do pós-work que a gente teve aqui. Pode ser? Passei um pouquinho, mais aula passada também eu, tipo, encerrei antes. Mas passei um pouquinho aqui. Obrigado por vocês terem continuado comigo. Sei que vocês estão cheios de coisa para fazer. Ficar 2 horas quase ouvindo a gente. Ixi, nosso próximo encontro daqui tanto tempo. Tá. Mas quero muito agradecer. Eu estou orgulhoso de vocês terem dado o tempinho que vocês deram para vocês estarem aqui. Cada um do seu jeitinho. Olhando uma tela ou outra, fazendo um pouco mais de uma coisa ou outra ao mesmo tempo, pensando nos problemas mais do que o outro, julgando. Mas cada um do seu jeitinho, vocês deram o seu tempo a vocês, e isso é tipo de um valor absurdo. Tá bom? Beijo no coração. Continuo super... continuo super ativo aqui nas mensagens do Insta. Quem quiser me seguir lá e mandar mensagem, fique super à vontade. Ou meu e-mail também, que acho que essa geração não manda e-mail, eu também nem leio. Mas mandem aí, do @Dunigliano, fiquem super à vontade para falar comigo, para trocar, e tamo junto, tá bom? Beijo, obrigado por tudo.
a gente encerra aqui. Eu vou mandar uma pesquisa para vocês, que eu também quero ouvir um pouquinho mais o que a gente pode melhorar para que eu possa encontrar os recursos para continuar avançando. Beijo no coração, obrigado por tudo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Obrigada, Jaque. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau.